Continuando a fisiologia da digestão, nós vamos abordar nesse tema de hoje quais as características da fisiologia da digestão no estômago, especificamente no estômago. O quanto que essa bolsa pertencente ao sistema digestório tem função primordial nos processos digestivos de uma forma geral. Então eu vou fazer uma abordagem geral sobre o processo de digestão no estômago. Algumas coisas a gente tem que guardar quando a gente fala sobre o estômago, né? O estômago ele tem algumas funções gerais, são importantes, são funções que a gente tem que lembrar. É uma bolsa de armazenamento, né? Ela armazena uma determinada quantidade de alimento e conduz esse alimento para dentro do intestino delgado. Tem um papel importante no processo de digestão, tanto digestão enzimática quanto digestão mecânica. Então ele tem esse papel importante. Ele secreta muitas substâncias, por isso essas substâncias são fundamentais para a digestão, como por exemplo para a proteção. Secretam substâncias extremamente ácidas, e esse ácido ele destrói bactérias, então ele tem um papel importante no controle de afecções estomacais. Além disso, como ele secreta substâncias ácidas, né, de uma forma geral, ele precisa de uma proteção interna. Então o próprio estômago secreta um muco que protege de uma forma geral a própria parede interna deste órgão. Então assim, é um órgão bem complexo, é um órgão que tem uma atividade enzimática, mecânica, secretiva, muito importante, muito relevante para o processo de digestão, e todo esse processo tem uma ligação direta com o sistema nervoso. Por isso que se estuda apenas uma fase específica da digestão, que é a chamada fase gástrica da digestão. Mas essa fase gástrica, como eu falei, eu vou abordar em um outro momento, quando eu vou falar somente das fases da digestão, seja cefálica, seja gástrica, ou seja intestinal. Então, para a gente começar a entender a digestão gástrica, a gente tem que observar que a parede, a mucosa estomacal, ela tem uma série de células, né? E aí eu estou listando as principais células presentes na parede da mucosa estomacal. As células mucosas, células principais, células parietais, as células G e as células heterocromafins. Então, esse grupo de células estão localizadas na mucosa do estômago e tem um papel importante principalmente no processo de digestão enzimática, né? No processo de digestão enzimática do estômago. E eles atuam também, essas células, de alguma forma, de forma direta na digestão mecânica, secretiva. Então a gente vai falar de cada uma delas e o papel delas em relação a esses processos digestivos no estômago. Bom, aqui nós temos um quadro geral das principais secreções que acontecem dentro do estômago. Primeiro nós temos as células mucosas, né? Células mucosas, elas secretam um muco importante de proteção da parede do estômago. Lembre que é esse muco que consegue manter a parede estomacal sem lesão devido ao próprio ácido clorídrico, né? E aí, para neutralizar um pouco desse ácido clorídrico, as próprias células mucosas secretam bicarbonato. Não é tanto porque o pH do estômago ele deve manter um determinado nível até para ele executar o seu papel de digestão importante. Nós temos as células principais que secretam um fator chamado de pepsinogênio, uma enzima, depois eu falo dela especificamente, e as células parietais, né, importantes, que secretam ácido clorídrico e um fator intrínseco, principalmente para a absorção de um determinado tipo da vitamina B. Então, as células parietais têm esse papel importante na produção desse ácido e desse fator intrínseco. Então, a secreção exócrina dentro do estômago ela é bem intensa, né? Ela é bem intensa porque a maioria das células são secretivas. E esse é um detalhe importante. Então, nós temos primeiro as células parietais, né? Células parietais, elas são importantes porque elas secretam o ácido clorídrico ali em uma média
de 1 a 3 litros por dia, ó, de ácido, e o que deixa esse pH dentro do estômago bem baixo, bem baixo. Existe uma variação entre alguns autores de 1 a 2 o pH dentro do estômago, e essa acidez ela é importante para a digestão, principalmente do bolo alimentar, que chega já numa consistência mais diluída. Então esse ácido clorídrico ele dissolve gorduras, proteínas, carboidratos, ele consegue dissolver bem o alimento para que o duodeno termine, complemente esse processo importante. E ele também secreta um fator intrínseco da vitamina B12, né? Vitamina B com suas séries de funções, e aí a vitamina B12 tem uma participação importante na formação das hemácias, né? E aí quando muitas das vezes há uma falta desse fator intrínseco, pode produzir uma chamada de anemia perniciosa, uma falta de produção de hemácia dentro do organismo, que leva a quadros importantes, patológicos importantes, principalmente porque a gente sabe que a hemácia ela tem um papel de conduzir oxigênio dentro da corrente sanguínea. Então, uma vez uma taxa de hemácia baixa, menor condução de oxigênio, menor energia para a célula. Então as pessoas têm que ficar atentas. Isso é muito comum em pacientes que fazem a redução do estômago, né? Na redução do estômago pode haver a deficiência na produção desse fator intrínseco, e a pessoa vai ter que fazer um uso medicamentoso desse tipo de vitamina. Mas aí nós temos o papel importante das células parietais na secreção desse ácido e na produção desse fator intrínseco para a absorção da vitamina B12. Aqui nós temos uma outra célula, que são as células mucosa. As células mucosas são fundamentais porque elas secretam um muco, e esse muco ele tem um papel muito importante. Se vocês forem observar a imagem, pegando o lado capilar, depois nós temos as células mucosa, né? E acima o suco gástrico. Percebam que o muco ele forma uma parede, um distanciamento importante, muito importante esse distanciamento da própria mucosa gástrica. Então ele tem esse papel importante de proteção, e associado a esse muco a produção de bicarbonato, que tenta neutralizar um pouco dessa acidez estomacal, né? A gente sabe que quando essa mucosa ela fica lesionada, uma das possibilidades é, por exemplo, a exposição dela a esse ácido, né? Então, em algumas condições patológicas, a irritação da mucosa gástrica pode ser feita pelo próprio suco gástrico. Então, o controle na secreção desse suco, do quanto que secreta, ou de até substâncias que possam diminuir a quantidade desse muco e favorecer as irritações da mucosa gástrica, é importante durante a dieta alimentar. E aí nós temos uma terceira célula, que são as células principais. As células principais, elas secretam uma substância chamada de pepsinogênio. Pepsinogênio, na realidade, é uma enzima que, quando entra em contato com ácido clorídrico, ela sofre uma modificação, sofre uma quebra, se transformando numa proteína digestiva, uma proteína chamada de pepsina. A pepsina ela é muito ativa, principalmente na digestão de alguns tipos de proteínas, aquelas proteínas animais, normalmente vindas da carne. Aí o slide nos mostra, por exemplo, colágeno, né? Digestão de carne muito colágeno. Então é uma substância muito ativa na digestão dessas proteínas, principalmente proteínas mais pesadas. Então o estômago ele secreta esse fator, mas percebam que o pepsinogênio, para sofrer a conversão, precisa da ação do ácido clorídrico, que posteriormente atua efetivamente na digestão de alguns tipos de proteína, como, por exemplo, a proteína do colágeno. E aí, mais uma célula, que é a célula G, né? A célula G, ela secreta um hormônio chamado de gastrina. A gastrina
a gente tem que lembrar que o hormônio ele cai na corrente sanguínea e chega a determinadas células-alvo. Então ele age em determinadas células-alvo. Então a gente sabe que a gastrina, né, ela tem alguns fatores importantes. Entre elas, essas células-alvo ativam a musculatura lisa do estômago, que acelera a atividade motora da musculatura do estômago. Então, a musculatura do estômago ela precisa manter esse movimento contínuo até para misturar o bolo alimentar ao suco gástrico e posteriormente formar aquela substância que eu já falei lá no começo da primeira aula, que foi o chamado de quimo, né? Então esse é um ponto importante que a gente tem que perceber na hora que a gente, quando o estômago produz a gastrina, né? Quando a célula G produz, ela aumenta essa atividade motora do estômago, ao mesmo tempo mistura esse alimento, esse bolo alimentar aos sucos estomacais e interfere diretamente na propulsão desse quimo para o interior do duodeno. Então esse é um ponto importante. E assim, o que determina maior ou menor produção da gastrina? Primeiro, a própria presença do bolo alimentar no estômago já é um fator indutor da produção de gastrina. E aí, lá no final a gente vê, quando o pH da região próxima ao piloro, né? Vou lembrar o piloro ali, a região pilórica, a região já próxima à válvula pilórica. Quando esse pH ele cai um pouco abaixo de 2,5, a gastrina é inibida, ou seja, ela menor quantidade de gastrina é produzida até para regular a atividade do estômago. Então, gastrina é um hormônio endócrino importante que participa especificamente na motilidade estomacal durante o processo de digestão. E aí uma outra célula, que são as células enterocromafins, né? Células enterocromafins é uma célula produtora de histamina, e aí essa histamina ela estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. Vou tentar dar um modelo mais simples, que a gente consiga entender muitas das vezes como que essa célula pode estimular a secreção de ácido clorídrico. Então, se eu irrito a mucosa, automaticamente a gente sabe que se produz uma reação inflamatória. E um dos mediadores químicos da inflamação é a histamina. Então, por exemplo, numa lesão da mucosa gástrica, uma irritação da mucosa gástrica, se a histamina ela é produzida, ela vai estimular a produzir mais ácido e, consequentemente, a irritação pode ser maior. Lógico que esse não é um processo comum de acontecer, não é um processo comum, característico de acontecer, mas a gente tem que sempre lembrar que o excesso de produção de histamina ele pode ser um fator importante até para estimular ainda mais as lesões estomacais. Mas a gente não pode esquecer que existe, é produzido justamente com o objetivo de proteger, né? Conforme eu falei lá atrás, o ácido clorídrico ele tem esse papel importante na proteção contra bactérias. E eu não coloquei, eu só coloquei a imagem que a gente coloca ali a própria acetilcolina em si, né? Que é um mediador químico do sistema parasimpático. Então, o sistema parasimpático no estômago ele produz um aumento dessa atividade das células parietais. Então, ele aumenta também a produção de ácido clorídrico, mas aí é um controle mais neural que a gente não pode deixar de falar. E aí, quando eu for falar da própria característica do sistema nervoso do sistema digestório, eu vou voltar a abordar esse assunto. Então, aqui eu estou mostrando uma coisa que é comum na nossa prática, né? O hábito das pessoas de tomarem medicamentos não orientados, seja pelo médico, seja pelo farmacêutico, né? Que são os profissionais que são capacitados para prescrever esses medicamentos específicos
quando se trata, por exemplo, de acidez estomacal excessiva. Então, o profissional da farmácia, o médico, qualquer profissional de saúde que queira entender, ou seja, esses medicamentos agem de uma forma direta ou indireta sobre as células produtoras. Então, por exemplo, alguns medicamentos são antihistamínicos. Então, se a mucosa gástrica está irritada e você tem produção de histamina, o medicamento ele age inibindo a síntese de histamina e automaticamente a célula parietal deixa de ser estimulada pela histamina. São um dos modelos, existem vários modelos de ação desses medicamentos, que são medicamentos que inibem a produção de ácido, né? E se as pessoas tomam de forma descontrolada, se as pessoas fazem uso desse medicamento de forma descontrolada, pode acontecer o efeito contrário, né? O estômago não produzir o ácido clorídrico que é necessário para o processo de digestão. Por isso que é importante o profissional que vai orientar o paciente no uso desses medicamentos, que o medicamento ele tem os seus benefícios, mas se ele for utilizado de forma errônea, ele também tem os seus malefícios. Por isso que a gente estuda a fisiologia, porque a fisiologia, a anatomia, ela permite essa interação com as outras formas terapêuticas ou de doença, seja do que for. Bom, aí nós temos um modelo, né, de algumas regiões específicas na produção do suco gástrico, por exemplo, o corpo do estômago preponderantemente um grande produtor de ácido clorídrico de muco, o fundo lá em cima, embaixo essa questão de pepsinogênio, de gastrina na região do antro pilórico. Então, esse é só um modelo para a gente observar que algumas regiões do estômago têm maior propensão a produzir determinado suco, determinada secreção gástrica. E aí nós terminamos essa aula sobre fisiologia do estômago. Nós vamos complementá-la agora com fisiologia do sistema do intestino delgado, bibliografia básica aí na tela para vocês, podemos de consultar, acompanhando, seguindo as aulas teóricas, a aula anatômica. Um abraço e até a próxima.